aí, galera, Difflin, nós estamos tão felizes em fazer mais um Difflin online. Então, cara, eu não quero te dar muito spoiler do que vai acontecer hoje, mas vai acontecer coisas incríveis. Então fica aí com a gente até o final desse culto, porque eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. Amém, Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais esse momento que nós podemos te louvar e te adorar, e que nós possamos fazer isso com todas as nossas forças, em nome de Jesus. Amém. Com as nossas palmas nós já te louvamos, Jesus. Muito além de um show, mais do que palavras, trago a minha adoração. Não são por emoções que pra ti eu canto, só tu és minha razão. Você pode cantar isso bem alto pro Senhor? Que pra sempre cantarei e com tudo dançarei. Só a ti, Jesus, nós renderemos o nosso melhor a ti. Não é suficiente, toda a minha vida é o que queres. Eu quero adorar-te para sempre, meu louvor só. Aumenta o volume da tua voz e diz que pra sempre cantarei e com tudo dançarei. Só a ti, Jesus, meu rei. Não posso imaginar, eu não posso imaginar um cantar só por cantar, se não for pra te e tudo que faz, faça para a glória do Senhor. Prepara pra sair do chão. E 1, 2, tira o pé do chão. Eu cantarei aqui, Senhor. Pra sempre cantarei. Pra sempre cantarei e com tudo dançarei. Só a ti, Jesus, meu rei. Aleluia! Celebra o Senhor com alegria. Nós te adoramos, Jesus. O nosso coração te pertence, Senhor. Ao despertar eu cantarei teu nome, eu proclamarei. No ritmo do teu coração levarei a salvação. Teu fogo em meu olhar brilhando está, a chama não se apagará. Nas ruas do amor refletirá, sua glória resplandecerá. Tu jamais me deixarás, em minha vida está esse amor em meu ser, pra sempre brilhará. Tu jamais me deixarás, em minha vida está esse amor, pra sempre brilhará. Tu vives em mim, Senhor Jesus. Tu vives em mim, em meu coração pra sempre. Tu vives em mim, em meu coração pra
digno, Jesus. Oh, teu fogo em meu olhar queimando está, Jesus, Jesus. Teu fogo em meu olhar brilhando está, a chama não se apagará. Nas ruas do amor refletirá, tua glória resplandecerá. Tu jamais me deixarás, em minha vida está, esse amor em meu ser para sempre brilhará. Tu jamais me deixarás, em minha vida está, esse amor em meu ser para sempre brilhará. Sim, Senhor, para sempre brilhará. Tu vives em mim, vives em mim, em meu coração pra sempre. Tu vives em mim, vives em mim, em meu coração pra sempre. Pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre em teu amor, pra sempre, pra sempre, pra sempre em teu amor, pra sempre, pra sempre. Oh, diga isso a Ele. Teu amor, Pra sempre, pra sempre, pra sempre. sim, eu sei que tu jamais me deixarás, em minha vida está, esse amor em meu ser para sempre brilhará. Tu jamais me deixarás, em minha vida está, esse amor Pra sempre brilhará. é tudo pra ti, Jesus. Tu vives em mim, vives em mim, em meu coração pra sempre. Tu vives em mim, vives em mim, em meu coração pra sempre. Pra sempre. Tu és o nosso Deus, Espírito Santo de Deus. Não há outro como tu em nossas vidas. Nós queremos te entregar uma adoração, papai, que vai de encontro ao teu coração, de encontro ao teu olhar, Jesus. O que nós queremos esse dia é causar um sorriso lindo no seu rosto, com nossa adoração. Estás aqui, movendo-se entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando um milagre. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adoro. Vamos cantar isso pro Senhor nesse dia. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Só tu és Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões.
aí onde você está, estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. E tu és o Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Tu és um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é os jovens do Brasil cantem, meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Tu és um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle, pois tu estás. O Senhor, Ele é dono de tudo, e tudo é exatamente tudo. E por isso que Ele está no controle de nossas vidas e no controle de toda a situação. Então vamos declarar aqui: estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu és um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. És a única luz, a única luz é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Tu és um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Nós cantaremos que tu és um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. 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 Esse é quem o Senhor é. És o único Rei, nosso único Senhor.
és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Eu quero te convidar a declarar: Senhor, Tu és o rei. Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da Tua luz. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da Tua. Onde quer que você esteja, o Senhor é digno da sua adoração. Então declare que Ele é. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge nesse lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge nesse lugar. Tão claro, o Teu brilho é maior, Deus. Claro, tão claro, o Teu brilho é maior, Deus. Claro, tão claro, o Teu brilho é maior que a luz do sol, que a luz do sol. Fala aí, galera, Difflin, beleza? Então, que momento poderoso de adoração e louvor ao Senhor. Então, glória a Deus por isso. E agora, cara, eu quero te dar algumas dicas que vai te ajudar a ficar por dentro de tudo que vai acontecer no Difflin Macapá. E vai acontecer só coisa da hora. Então, não perde nenhuma dica. Primeiro, se você não segue a gente no Instagram, já pega aí seu smartphone, abre o app do Instagram e coloca lá @Difflin Macapá, que você vai ficar por dentro de todas as nossas informações, de todas as nossas programações. Então, já segue lá, @Difflin Macapá. E outra dica que eu quero te dar é sobre o Difflin Pray. Cara, tem sido momentos poderosos de intercessão. Então toda terça-feira às 16 horas nós estamos juntos pelo aplicativo Zoom, orando, intercedendo pela nossa nação, pela nossa igreja, e tem sido
poderoso, fechou? Então se eu fosse você, realmente não ficava de fora do Difflin Pray. Cara, nós estamos agora lançando o Difflin Challenge. Então a cada Difflin nós vamos lançar um desafio para você. E eu conheço muito bem a geração do Difflin Macapá e uma coisa que vocês realmente são ousados. Então eu vou lançar um desafio agora e, cara, aceita esse desafio porque vai ser poderoso para você e vai ser, cara, uma experiência poderosa na sua vida, fechou? Então o desafio é o seguinte: no seu aplicativo do WhatsApp você tem uma lista de contatos. Então, cara, no seu tempo com Deus, você pede uma palavra de sabedoria ou uma palavra de conhecimento para alguém da sua lista de contatos e envia para ela essa palavra. Então, se fizer sentido para ela ou se foi sua primeira experiência tendo um Take Risks, cara, já manda pra gente no Instagram o seu testemunho, porque a gente quer ter essa vitória com você, quer ver o seu sucesso ministerial em nome de Jesus, fechou? Em 2 Coríntios capítulo 8 nos relata sobre a igreja da Macedônia. Cara, talvez eles estavam passando por momentos de crise que nem nós estamos agora, mas isso não impediu deles serem generosos. E a Bíblia relata sobre a generosidade dessas pessoas. Mas sabe por que eles eram generosos? Porque eles não tinham dízimo e nem oferta como obrigação. Primeiro, eles tinham como princípio e segundo, como colaboração no reino de Deus. Então que a gente possa tomar o exemplo da igreja da Macedônia para nós. Você pode ofertar de diversas formas. O QR Code está aparecendo aí na sua tela e pelo link que está na descrição do PagSeguro, fechou? Então, Deus, eu te agradeço pela vida financeira de cada jovem, pela vida de cada jovem. Deus, que nós possamos desenvolver essa cultura de generosidade sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos ofertar ao Senhor. Os galhos secos, árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar o que a dor vê, uma flor, o que a brotar, e para nossa alegria, e para nossa alegria, e para nossa alegria, e para nossa alegria. Cara, eu tô muito empolgado pra esse momento agora. Nós temos um convidado muito especial que tem sido relevante na nossa sociedade, tem sido relevante nas esferas que tá inserido. E eu amo a tecnologia porque nos permite isso que vai acontecer agora. Então conheça agora esse grande homem de Deus, conheça agora o nosso preletor. Fala galera de Difflin Macapá, quero primeiro aqui dizer o quão feliz eu tô de poder falar com vocês. Sou muito grato a vocês aí de Macapá por vários motivos, mas um dos motivos é esse cara que tá aqui atrás da câmera, vocês não vão ver provavelmente, Lucas Pedrosa, morando comigo aqui e conhecendo um pouquinho mais de vocês, de ouvir falar aí. Tô muito, muito feliz de poder bater esse papo com vocês. Então a minha ideia aqui não é pregar, a minha ideia é bater um papo mesmo com vocês, apesar de que o bate-papo vai ser monopólio aqui, só eu que vou falar. Mas eu tava orando aqui, pensando, Deus, o que o Senhor quer que eu fale com ele? Porque eu não sou muito do estilo de fazer pregação e preparar uma pregação. Então eu tava aqui tentando ser sensível ao Espírito Santo para saber o que eu falo com eles, o que Macapá, Difflin Macapá precisa nesse momento, porque eu sei que existem muitas pregações boas, a palavra de Deus é recheada de versículos que eu poderia vir aqui e citar, mas pensando no tempo que a gente está vivendo, no meio de pandemia, no meio de isolamento social, você talvez mais novo do que eu, tenho 35 anos, eu acho que eu sou novo ainda, mas com 35 anos eu
nunca imaginei passar por um tempo como que nós estamos vivendo. Então, se olha o cenário político no Brasil, eu acho que eu nunca vi um presidente ou governantes ou ex-presidente ser tão xingado e, assim, uma polarização, então, dos dois lados, brigas, assim, na minha opinião, de forma até ridícula em redes sociais, assim, de uma forma, pessoas vestindo camisa de um político A, político B, e não que eu não tenha votado, não que eu não goste de política, até gosto de política, inclusive, mas você vê, assim, uma briga, uma intensidade de briga nessa área. Aí você vai ver o cenário econômico do Brasil, mas um cenário caótico. E aí você vê, às vezes, dentro das igrejas, cara, tipo, gente brigando num país extremo. Você vê lá no Paquistão e em outros países. Eu fiquei no Japão 6 anos, necessidade absurda, o povo se jogando na frente do trem, assim, para tirar a própria vida. E aqui, as igrejas no país com muitos evangélicos, e às vezes, eu sei que não é o caso de vocês, mas as igrejas e líderes, e às vezes dentro de igreja, jovens brigando entre si, cara, tipo assim, absurdo, e mimimi, às vezes dentro de igreja, pessoas que não falam com outras, tipo um negócio que é totalmente contrário àquilo que a Bíblia diz. E tudo que eu gosto de falar tá nesse livro, né? Então, de novo, pensando, cara, o que eu vou compartilhar com eles aqui? Eu queria que fosse algo para esse tempo, para que fosse realmente marcante. Eu tenho momentos na minha vida que eu lembro, quando eu era jovem, em acampamento ou em alguns lugares, palavras que falaram comigo que, tipo, mudaram meu coração, mudaram minha mente totalmente, mudou a cultura da minha vida. Eu nasci dentro de uma casa com uma cultura, com alguns planos, alguns sonhos, e quando eu ouvi algumas palavras de impacto, palavra de Deus, que era palavra de Deus mesmo sendo falada por algumas pessoas, mudou a minha vida radicalmente. Então a minha oração hoje é para você que está assistindo isso, para que a sua vida seja mudada radicalmente. Eu não vou demorar aqui, eu quero ser bem breve aqui, vou ser curto, mas eu queria pedir que você focasse a sua atenção aqui, entendendo que não é nem o Bruno que está falando, é o Espírito Santo que vai falar com você. E aí depois desse tempo, eu não sei se vai ser possível para você, mas você fechar os seus olhos e você se colocar até de joelhos aí diante de Deus, falando, Deus, eu preciso do Senhor mais do que qualquer outra coisa. Eu vejo muitas palavras, o coaching no Brasil hoje, não sei se você sabe, mas explodiu no Brasil. O que é o coaching? É um cara que vai te auxiliar, não sei se você já viu no MMA, luta de UFC, os caras estão lutando, tem um cara que fica gritando ali, né? Eu acho que essa é uma cena do que representa um pouco, não ao todo, mas um pouco um coaching. É aquele cara que fica gritando do lado do ringue ali, do octógono, gritando, vai, vai, vai! E lembrando de coisas do treino e trazendo à mente o tamanho da força e o potencial que aquele cara tem para ele conseguir se inspirar. Eu lembro quando eu morei 1 ano, fiz um intercâmbio nos Estados Unidos, e eu lembro que eu fiquei muito chocado, impactado com as academias americanas. Hoje no Brasil a academia também virou febre, muitos caras bombadão aí e tal, mas eu lembro quando eu estava nos Estados Unidos, eu cheguei a primeira vez na academia e só tinha homem, e os homens com aquelas regatas, e aqueles caras, os americanos são, na maioria, são muito maiores do que os brasileiros, são grandes, né? Eu lembro que eu cheguei meio constrangido, eu mais mirradinho, magrinho na época, sempre querendo treinar e tudo, e nos Estados Unidos foi minha oportunidade. Eu lembro que eu chegava na academia, eu via os caras fazendo o inglês, o bench press, né? O supino, que o cara deita na maca e levanta aquelas barras com aquela barra de ferro, levantando, e o cara que estava levantando gritava alto, e os caras que estavam ajudando também, vai, go, go, go. Eu fiquei assim, uau, que choque. Assim, para mim, como brasileiro, mais tímido até naquela academia, mas até não entendi muito, mas depois eu comecei a treinar. E eu lembro que comecei a treinar com alguns amigos meus, e o amigo que eu treinava era um cara, ele era de Israel, né? Era um israelense mesmo, ele tinha servido a marinha por 4 anos, então o cara sabia
tudo de força, de armamento. Ele falava árabe, falava a língua dos israelenses, né? Ele falava 5 línguas que eu me lembro, além do inglês. E aí eu lembro que ele começou a me ensinar e até tomar umas proteínas. Ele tomava, eu não tomava, mas ele me ensinava até umas proteínas e tudo, tomar lá. E aí eu lembro que se pegasse uma foto de quando eu entrei na academia, logo no começo do semestre, eu estava fazendo intercâmbio, o meu choque com aquela gritaria e tudo, e no final era eu que estava lá na academia, e meu amigo, go, 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 porque eu senti como aquilo me pilhava. Muita gente tomava o tal do pré-treino, que é tipo cafeína para deixar você pilhado. Eu lembro que pra mim eu nem precisava, eu colocava uma música de rock and roll bem pesada, cristã, assim, ia pra academia e aí ele me gritava go, 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 e eu não aguentando, ele go, you can do it, você consegue, você consegue. E eu sei que no final das contas, se entrasse alguém novo, como eu entrei, me vendo ali e achar que eu era até um americano gritando ali como eles, porque eu via como isso me inspirava. Então o coaching no Brasil fez muito sucesso, faz muito sucesso, porque as pessoas, no Brasil especificamente, eu estou dizendo, os jovens no Brasil têm entendido que eles precisam de alguém mentoreando, falando para eles durante a vida, go, 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 you can do it, você consegue. Nos Estados Unidos eu ouvi muito isso, de americanos falando, quando as crianças entram na sala de aula, elas ouvem dos professores, muitas vezes até dos pais, falando, você pode ser o próximo presidente. E muitas vezes no Brasil, talvez até você já ouviu, você não presta para nada, você não vai dar em nada. Não, ele pode porque ele é filho de pastor. Não, ele pode porque ele conseguiu fazer um intercâmbio. Ele pode porque o pai dele tem dinheiro. Ele pode por causa disso, ele pode por causa daquilo. O que eu quero dizer para você é que tudo é possível ao que crê. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. É isso que a Bíblia fala, eu não estou inventando não, é isso que a Bíblia fala. Se você crê, você vai conquistar o sonho que Deus colocou no teu coração. Porque uma coisa eu aprendi na faculdade, quando eu estava estudando na faculdade, um professor cristão, ele até foi chamado para fazer parte do governo do Lula na época, mas ele era um cristão, pelo que eu lembro, assim, um cristão bem firme na palavra. Ele falava uma coisa assim na sala de aula, até para alunos que não eram cristãos. E eu lembro de eu anotar essa frase, ele falando, se o teu sonho é grande demais para você, talvez é possível que esse sonho seja de Deus. Porque quando Deus olhou lá chamou Davi, eu não imagino que Davi falou, não, né? Samuel foi na casa de Davi para ungir o próximo rei. Eu não imagino que Davi falou, não, eu vou matar Golias, eu vou vencer guerras. Acho que se Davi visse o que estava na frente, o futuro dele, ele ia pensar assim como Gideão, fala, meu Deus, quem sou eu para o Senhor me chamar? Né? Assim como Moisés, quando Deus chamou Moisés, qual foi a reação de Moisés? Não, Deus, eu não sei nem falar. Quando Deus chamou Gideão, que eu falei aqui, qual que foi a reação de Gideão? Neemias, quando Deus chamou Neemias, colocou um incômodo no coração de Neemias, qual foi a reação de Neemias? Ele tinha que pedir para o rei, ele era copeiro do rei. A reação de Neemias, a Bíblia fala que o rei olhava para ele e via, tinha alguma coisa errada com esse cara, porque ele estava muito triste. Então eu creio que todos os grandes líderes passam por esse processo. Meu Deus, é muita coisa. É um avivamento muito grande. Será através de mim, das minhas mãos? Será que é possível? Eu creio que Deus chamou a nossa geração, queridos. Eu quero dizer isso aqui, eu creio que eu não vou demorar muito mais aqui, eu já estou para terminar. Mas eu creio que Deus chamou você, essa geração, chamou a mim também, para nós marcarmos essa geração como? E aí eu vou falar para vocês como. Não sendo um coaching que vai ficar lá gritando go, 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 you can do it, vai lá, faz. Eu acho que não somente com palavras bonitas ou com fotos e mensagens bonitas no nosso Instagram. Eu não acho que é só assim. O que eu creio que Deus tem para essa geração e a transformação que Deus vai fazer na sua vida hoje e através da nossa vida, na comunidade, nas pessoas que estão ao nosso redor, é através da palavra. E aí vai a minha primeira pergunta para você. Quanto tempo você tem gastado
meditando na palavra de Deus. Quanto tempo você tem gastado fazendo isso? Porque a geração que Deus chama não é uma geração de autoajuda, como eu estou dizendo aqui dos coaches, e eu respeito muito, eu já fiz sessões com coaches, e é incrível, coaches cristãos, são incríveis, então eu não estou aqui discriminando essa profissão não, tá? Muito pelo contrário, eu respeito muito, muito mesmo, mas eu creio que essas mensagens de autoajuda, essas palavras de autoajuda que nos encorajam são importantes, mas não é aquilo que a gente deve embasar a nossa vida. A nossa vida deve ser embasada na palavra de Deus. É a palavra de Deus e eu digo mais, somente a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus. Nenhuma outra palavra. Se qualquer pessoa vier falar para você, você deve fazer isso, mas não estiver na palavra de Deus, isso é muito importante. Isso é life-changing, a gente fala em inglês, né? Muda a nossa vida. Se a gente entende isso, muda a nossa vida. Alguém vem e fala para você, você tem que fazer isso. Alguém vem e fala para você, você tem que fazer discípulos. Vá e faça discípulos. Você diz, amém? Ou você vai direto na Bíblia e vai olhar, não, é verdade, a Bíblia diz isso. A Bíblia está falando isso. Alguém fala para você, olha, o seu namoro deve ser assim, assim, assim. Você já aceita de imediato ou de repente o mundo diz uma forma, eu conheço pessoas dentro da igreja que falam de outra forma, mas a verdade o que nós precisamos saber não é o que as pessoas dizem, não é o que a mídia diz, é o que a palavra de Deus diz. Como que a palavra de Deus diz que deve ser o seu namoro? Como que a palavra de Deus diz que deve ser a sua vida a partir de agora? Então, primeira pergunta, qual é o seu envolvimento com a palavra de Deus? Você lê a Bíblia todo dia? Salmo 119, Davi fala, eu guardei a tua palavra, Deus, no meu coração, para não pecar contra ti. Então você quer ter uma vida santa, de não pecar de verdade. Se você não quer não pecar de verdade, quer só oba-oba, essa palavra provavelmente não vai servir para você. Mas se você quer de verdade não pecar contra Deus, Davi fala lá em Salmo 119, guardei a tua palavra. Então você vai guardar a palavra dele. Como que você vai guardar? Você tem que comer isso aqui, você tem que ler, não tem como. Até quero encorajar aqui, a gente está numa vibe aqui em Barueri, na Past Church Barueri, no Difflin Barueri, a gente tem o tal do Difflin XP, que era o nosso Tadel de domingo, Tadel voltado para jovens, mas a gente está chamando, como é do Difflin, então a gente está chamando de Difflin XP. XP é a abreviação para Experience em inglês, que é a experiência Difflin. O que é a experiência Difflin? Então até convido vocês a entrarem no nosso canal lá do Difflin Barueri, a gente acabou de começar, e aí dá uma olhadinha lá, porque eu falo um pouquinho mais sobre isso, se você estiver interessado, passar para a galera aí também. Vamos junto essa conexão Barueri e Macapá, que estou gostando demais disso daí. Então, guardar a palavra no coração. Então, pergunta para você mesmo, quanto que eu tenho guardado a palavra no coração? Deixa eu ver se dá certo. Paulinho, já foi dormir? Paulinho, chega aí rapidinho, vamos ver se dá certo aqui. Vou chamar meu filho aqui, ele estava deitado ali, mas vou chamar, ele tem 8 anos, acabou de fazer 8 anos. Vamos ver, na frente da câmera aqui, cuidado com a tomada. Vamos lá, vamos ver se dá certo. Qual versículo que a gente pode falar? Qual que você quer falar? Efésios 4:8. Ixi, esse eu não sei eu não sei muito bem esse versículo de cabeça, ele sabe. Então, vamos falar junto? Devagar, vamos falar junto. Isso aqui eu estou dando um exemplo de memorizar a palavra de Deus. É uma das coisas que nós precisamos fazer. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Deus. Então, você quer vencer o pecado? Memorize versículos. Vamos lá, vamos ver se dá certo aqui. Você tem que talvez abaixar um pouquinho aqui para aparecer na câmera. Pode sentar aqui no meu colo, vai lá. Filipenses 4:8. Finalmente, meus irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Moleque! Obrigado. Olha lá. Então aqui está um exemplo de como a gente na nossa família leva a sério a palavra de Deus. Meus filhos vão crescer, eles vão na escola, vão ver o professor falar lá. Eles vão falar alguma coisa, de repente, dos governantes. O governante pode até, de repente, estar sendo corrupto,
mas eles vão falar e vão de repente xingar, uma palavra torpe, falar um palavrão. Eu quero que meus filhos se levantem e falem, isso está errado, porque a Bíblia diz isso. Eu creio que Deus tem algo poderoso para você, professor, mas eu acho que isso na sala de... Eu quero que meus filhos tenham essa garra, eles conheçam a palavra de Deus, tenham identidade firmada com a palavra de Deus. A segunda coisa é o seu tempo com Deus. Como tem sido o seu tempo com Deus? Como você tem gastado a sua vida? Será que é Netflix? Será que é ficar ouvindo de repente só Spotify, músicas de repente com a letra zoada, que não são legais? Como você tem gastado o seu tempo? Pensa no seu dia. Eu acordo de manhã, eu acordo às 9, acordo às 7 da manhã, vou trabalhar, acordo às 10. Eu lembro, cara, quando eu era solteiro, a minha ânsia por Jesus, eu lembro de sábado, quando a galera ia sair, galera da igreja às vezes até, mas ia sair só pra, tipo, ir no McDonald's, coisas assim, aqui em São Paulo, que são comuns de fazer. E eu lembro de vezes que eu tava pra sair, e o Espírito Santo falava pra mim, fica comigo hoje. E eu lembro que eu ficava, que voz da hora, que legal, mas que vontade de sair com a galera. E eu lembro dos tempos mais memoráveis, as canções que eu gravei, que estão no YouTube aí. Eu tinha essa idade, 19 anos, 20 anos, eu tinha essa idade, eu ficava sozinho e acabava compondo canções para Jesus, falando, Jesus, eu quero o Senhor. Ainda que meu coração não deseje, eu vou me esforçar, me disciplinar para gastar tempo com Deus. Como tem sido a sua rotina? Eu lembro de tempos que, às vezes, como jovem, né, eu acordava para ir trabalhar, 19 anos, acordava super cedo, tinha que acordar às 6h30, e aí eu lembro, puxa vida, acordar de manhã para orar é muito difícil às vezes por causa do sono. E aí eu ficava de manhã, não conseguia, mas aí eu lembro do intervalo na faculdade, eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite na faculdade. Eu lembro que no intervalo da faculdade eu ia para um lugar lá sozinho e ficava, Jesus, eu vou fazer de tudo, mas esse tempo com o Senhor eu não vou perder. E orava e fazia os pedidos, orava pela minha esposa que Deus me deu depois, orava por aquilo que eu queria conquistar mesmo, materialmente falando mesmo, orava pelo ministério, orava para conseguir compor músicas, e Deus foi honrando cada pedido, porque Deus responde oração. Mas como Ele vai concretizar o seu sonho se você não pede para Ele em oração? Então, se você não gasta tempo com Deus, é muito provável que você não vai conseguir os resultados que você quer na sua vida. Então, é isso importante. A última coisa que eu quero falar, eu quero ler aqui em Isaías 33, o versículo 6. Então, eu falei de vários versículos aqui, eu não falei o endereço, mas esse aqui eu quero falar. Isaías 33 é o último versículo para a gente terminar aqui. O versículo 6 diz, Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Então está falando aqui que Deus vai ser o fundamento, o firme fundamento dos tempos que você pertence. Qual tempo você pertence? 2020. Esse é o tempo que você foi designado, você foi formado no ventre da sua mãe para esse momento. Poxa vida, pandemia, que loucura, não imaginei que isso fosse acontecer. Cara, olha que empolgante. Para esse momento, Deus te criou. Você poderia ter nascido em tantos outros períodos. Você nasceu nesse momento. E olha como continua aqui. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. Então tá falando que você vai colher aqui. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O que Salomão teve que o fez milionário, o homem mais rico da terra naquele período? Teve riqueza. Ele pediu sabedoria, ele teve riqueza. Então me lembro muito de Salomão aqui. Mas mais do que isso, uma grande riqueza de salvação. Cara, você se posicionar através de você, eu creio profundamente naquilo que a palavra fala. Nós não vamos ver apenas riqueza, nós não vamos ver apenas sabedoria, nós vamos ver uma grande riqueza de salvação. Milhares e milhares de pessoas em Macapá e no Brasil vão conhecer Jesus por causa de você, cara. Você parou para pensar nisso? Essa salvação, essa multidão sendo salva. Eu creio que essa riqueza de salvação vai vir através de você, porque a Bíblia fala, não porque eu tô cheio de fé só não, mas porque a Bíblia fala. Agora continua o versículo aqui. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Você quer ver tudo isso acontecendo e tudo isso vai acontecer na tua vida. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. O temor não é medo, tá? Ele parece com medo, é uma palavra que denota medo, mas não é medo.
o temor é parecido com medo, porque o temor faz com que a gente obedeça a Deus. Lá em Provérbios fala, o que é temor? É odiar as coisas que Deus odeia e amar as coisas que Deus ama. O que Deus odeia, por exemplo? Você acha que meu filho falando o versículo aqui, será que Deus odeia ou Deus ama isso? Deus ama isso, então eu amo isso também? Então amar. E aqui eu quero terminar dizendo que Romanos 12, 2 fala de nós não nos conformarmos com este mundo, mas transformarmos pela renovação da nossa mente. O que esse versículo está querendo dizer? Eu estou falando só a parte A do versículo aqui, porque eu creio que se nós formos capazes de moldar a nossa mente, não com o mundo, mas com as coisas que Deus ama, e odiar as coisas que Deus odeia, o pecado, ficar com as meninas, a pornografia. Cara, será que Deus pensa a respeito disso? No relacionamento, eu tenho muitos testemunhos de pessoas que entram em relacionamento sabendo que não é de dentro da igreja às vezes, sabendo que não é de Deus aquele negócio e vira uma porcaria. E a pessoa vai colher frutos pro resto da vida. O que é isso? O que falta aí? Temor, cara. Temor. Falta temor. As pessoas precisam se envolver com a Bíblia, precisam obedecer a Deus. Não é porque você tem certeza, não é porque a sua carne vai dizer, é mais gostoso obedecer. Não, muitas vezes é ao contrário. A carne vai dizer, é mais gostoso desobedecer. É mais legal a pornografia, é mais legal você ficar com a menina, é mais legal as meninas usarem roupas para seduzir os caras. Às vezes é mais legal. É gostoso se sentir amado, é gostoso se sentir que as pessoas estão olhando para você. É gostoso isso, a carne vai dizer isso para você. Mas o temor do Senhor vai fazer com que você obedeça. A sua carne não manda em você, o que manda em você é o seu espírito, é o temor, é a obediência a Deus. Por isso que eu falei, quando a gente terminar esse momento, se você puder, onde você estiver, se ajoelhar diante de Deus e falando, suplicar para Deus, Deus, me dá temor. Porque o que está acontecendo com o mundo, gente, é exatamente ao contrário. As pessoas têm perdido o temor, estão pregando uma falsa paz. Agora vamos pregar a paz, vamos pregar aqui a paz entre as religiões. E tudo que é mais alterado, tudo que é mais bruto, as pessoas ficam mais mimimia, as pessoas ficam mais chateadinhas. O politicamente correto. Cara, que politicamente correto que nada, velho. Aqui, o momento agora é de nós colocarmos nosso joelho no chão. E assim como nós vemos no Velho Testamento, o povo clamando ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de nós. 2 Crônicas 7,14, para terminar aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que a gente precisa fazer não é ficar preocupado muito com o que as pessoas vão pensar, não. O que a gente precisa fazer é ter envolvimento com a palavra. A gente precisa colocar nosso joelho no chão e clamar por Jesus, orar. Eu vi o Espírito Santo falar, fica comigo hoje, gasta tempo comigo, faz músicas para mim, usa os seus desenhos para mim, conversa comigo, tem um relacionamento comigo. E a última coisa, temor. A gente precisa temer a Deus acima de todas as coisas. Eu espero que essa palavra tenha tocado o teu coração. Guarde isso, decore os versículos e tenham planos juntos aí, assim como a gente está fazendo lá no Difflin Experience, no Difflin XP aqui. Eu encorajo vocês a fazerem isso junto com o líder de vocês, o João, que é uma grande bênção, um homem de Deus. Tenho certeza que Deus vai trazer um avivamento ainda maior para vocês. Na hora que acabar essa pandemia, essa quarentena, eu acho que todo mundo vai ver que Macapá tem algo excelente acontecendo, tem um avivamento acontecendo e muitos de vocês vão ser enviados para as nações para fazer discípulos em nome de Jesus. Amo vocês, Deus abençoe. Tchau, tchau.